Pessoal, vamos começar agora a segunda parte da nossa aula, falando, enfim, dos fármacos, né? Da farmacologia que interfere na coagulação do sangue, ou seja, que dificulta a ativação de plaquetas e a formação de fibrina. Eu vou começar, gente, aqui no fígado, mostrando para vocês que a coagulação sanguínea, nós acabamos de ver que ela resulta na formação de fibrina, e fibrina é fundamental para a formação do trombo. Se eu não quero trombo, se eu quero desfazer um quadro de trombose, é importante que eu não produza fibrina. Impedir a produção de fibrina é um poderoso efeito anticoagulante. Eu tenho vários pontos para impedir a produção de fibrina. Eu posso não deixar o fígado produzir fatores de coagulação sanguínea. Ora, com poucos fatores de coagulação sanguínea no sangue, eu vou conseguir produzir muita fibrina? A resposta óbvia é não. Então, eu posso parar a produção hepática de fatores de coagulação. Repararam na minha explicação prévia que a produção hepática de fatores de coagulação depende da redução da vitamina K que a gente absorve da dieta a partir de alimentos verdes, folhagens. Então, essa vitamina K precisa ser reduzida. Se eu quiser parar a produção desses fatores de coagulação sanguínea, certamente sem esses fatores em grande quantidade, eu não vou conseguir ativar adequadamente a coagulação do sangue e não vou produzir fibrina em quantidades adequadas. Isso vai minimizar o tamanho dos meus trombos ou impedir que eles se formem, ok? Qual é a medicação que vai então agir no fígado, impedindo a redução da vitamina K e, consequentemente, a síntese de fatores de coagulação importantes para a produção de fibrina? O medicamento que vai fazer isso, gente, são os antagonistas da enzima redutase de vitamina K. Por que antagonistas? Eu poderia ter usado o termo também bloqueadores, inibidores da enzima redutase de vitamina K. Eu vou até trocar aqui para vocês. Eu prefiro o termo bloqueadores ou inibidores. Bloqueadores ou inibidores da redutase de vitamina K. Quem é esse bloqueador ou inibidor da redutase de vitamina K? É a famosa varfarina, um fármaco cumarínico. O que a varfarina faz, gente? Ela se liga à enzima redutase de vitamina K porque ela se parece com a vitamina K. Dessa forma, a varfarina engana a vitamina K. Ela se liga na vitamina K, na redutase de vitamina K, e com isso a redutase não consegue converter vitamina K em vitamina K reduzida. Isso porque a varfarina ela se liga à enzima redutase de vitamina K porque ela se parece com a vitamina K. Então é como se ela enganasse a vitamina K. E quando ela se liga, ela torna a enzima redutase inativa. Assim eu não produzo vitamina K reduzida e sem vitamina K reduzida, a síntese de fatores de coagulação fica diminuída. Só uma curiosidade para mostrar aqui para vocês. Essa é a molécula de varfarina. Reparem nessa estrutura dela aqui, Tá vendo esses dois anéis? Uma estrutura de cumarinas. Se você reparar aqui, na vitamina K reduzida, olha aqui, o ciclo de redução da vitamina K. Ela estava oxidada e ela é reduzida pela redutase de vitamina K. Reparem que você vai ver que na vitamina K há uma estrutura cumarínica muito parecida com a que existe na varfarina. Por isso, a redutase de vitamina K acaba atacando, ao invés de reduzir a própria vitamina K, ela se liga à varfarina, tá certo? E se ela se ligar à varfarina, a última etapa aqui, da produção dos fatores de coagulação no fígado não vai acontecer. Ok? Então, gente, a varfarina é um bloqueador da enzima redutase de vitamina K. A consequência de bloquear essa redutase hepática é impedir a produção de vitamina K reduzida e, com isso, inibir a síntese de fatores de coagulação. Quais? Fator 2, que é a trombina inativa ou protrombina. Fator 10, que é o fator 10 inativo. Fibrinogênio.
fator 9, fator 7, né, são as formas inativas desses fatores de coagulação. Lembrando que o fator de coagulação permanece na forma inativa, né? Ele só vai se ativar quando for necessário formar fibrina para começar a gerar um trombo junto com plaquetas, tá certo? Vamos aqui para o nosso próximo alvo farmacológico. Suponha, gente, que os fatores de coagulação estão produzidos já no sangue e estão em grande quantidade. Então, parar de produzi-los pode, mais ainda, pode ter algum benefício. Mas já que eu já produzi, já tenho fator de coagulação suficiente, talvez inibir a produção não seja a coisa mais interessante. Eu tenho que inibir estes fatores aqui. Quais são os principais alvos da terapia, gente, para inibição da coagulação sanguínea? Os grandes alvos são o fator 10, o fator 10 ativado, e o fator 2 ativado, que recebe o nome de trombina. Esses dois fatores de coagulação são alvos da minha terapia. Entendam que se eu bloquear o fator 10A, se eu inibi-lo, a protrombina não vira trombina. Sem trombina, fibrinogênio não vira fibrina, efeito anticoagulante, paro de produzir fibrina. A outra proteína que eu posso inibir, a outra enzima, é a própria trombina, o fator 2 ativado, porque a trombina, se eu inibi-la diretamente, fibrinogênio não vira fibrina, os trombos se desfazem, né? O efeito é anticoagulante, tá certo? Quem são os fármacos, gente, que inibem diretamente o fator 10A e também o fator 2A? Os inibidores do fator 10A, ou seja, medicamentos que você vai tomar, e se ligar direto no fator 10A, é a rivaroxabana. Nós também temos a apixabana e a edoxabana. Eu estou colocando a rivaroxabana aqui como principal exemplo de um inibidor do fator 10A. Ora, bioquímica, fator 10A inibido, protrombina não vira trombina. Sem trombina, fibrinogênio não vira fibrina. Efeito anticoagulante, porque sem fibrina eu não consigo formar mais trombos. Ok? O outro fator que eu falei que eu posso inibir diretamente é a própria trombina, ou fator 2 ativado, que é a mesma coisa que trombina. Quem são os fármacos que inibem trombina? Os inibidores de trombina são a dabigatrana, eu tenho outras gatranas, mas a dabigatrana é um dos mais relevantes inibidores diretos da trombina. E a lepirudina, gente, uma curiosidade sobre a lepirudina. Lepirudina é uma proteína obtida por tecnologia do DNA recombinante, só que ela copia a irudina, com H, irudina. Quem é a irudina? Irudina, gente, é uma proteína presente na saliva das sanguessugas. Aquelas sanguessugas mesmo, aqueles que a gente vê em filme, né, sendo colocados nas pessoas em regiões que tem acúmulo de sangue. Por quê? Porque a irudina das sanguessugas, da saliva das sanguessugas, ela é um poderoso agente anticoagulante. Por que ela é anticoagulante? Porque ela bloqueia a própria trombina, ela bloqueia o fator 2A, não deixa a fibrinogênio virar fibrina. Então, hoje nós copiamos a lepirudina nós copiamos a irudina presente nas sanguessugas e formamos lepirudina e usamos, né, a irudina sintética produzida em laboratório, que leva o nome de lepirudina. Então, vamos lá. Posso impedir a produção de fatores de coagulação no fígado, posso impedir que o fator 10A ative trombina, ative protrombina e trombina, e com isso não forma fibrina. Posso impedir diretamente a trombina, me ligar na trombina e deixá-la inativa. Quem faz isso é dabigatrana e um peptídeo extraído uma cópia, né, de um peptídeo das sanguessugas, a lepirudina, que é uma cópia da irudina. A irudina é a substância presente nas sanguessugas. Ok? O que mais que dá para eu fazer como efeito anticoagulante, gente? Ora, o outro ponto que foi explorado na terapia anticoagulante está aqui, ó. Eu não tenho no meu corpo já a antitrombina, que é uma molécula minha natural que inibe a trombina e para a produção de fibrina? Ora, se eu quero efeito anticoagulante, então eu tenho que estimular a antitrombina, eu quero ela estimulada. Por quê?
Antitrombina estimulada vai inibir trombina e trombina inibida não produz fibrina. Sem fibrina, efeito anticoagulante. Então, estimular a ação da antitrombina é um evento poderosamente anticoagulante. Quem faz isso, gente? A gente chama eles de inibidores indiretos da trombina. Por quê? Eles estão inibindo trombina? Estão. Mas eles estão ligando diretamente na trombina, como a dabigatrana e a lepirudina? Não. Esses fármacos se ligam na antitrombina, ativam a antitrombina, que é uma proteína do nosso corpo, e a antitrombina inibe a trombina. Por isso eles são chamados de inibidores indiretos. E aí, ó, vocês podem vir aqui na dabigatrana e na lepirudina e chamá-las de... Deixa eu corrigir aqui. E chamá-las de inibidores diretos. O que vocês querem dizer com diretos? Que eles se ligam diretamente no fator 2A. O que vocês querem dizer com inibidores indiretos para as heparinas? Que as heparinas não se ligam diretamente na trombina. Esse é um erro comum das pessoas. Heparina se liga na antitrombina. E a antitrombina estimula a inibição de trombina. Ó, o nome dela, antitrombina. Então ela inibe trombina. Com trombina inibida, fibrinogênio não vira fibrina. Sem fibrina, efeito anticoagulante. Esse é um raciocínio, né, pesado. Tem que repetir várias e várias vezes. E está sempre na cabeça, claro, que o objetivo da terapia anticoagulante é parar a produção de fibrina. Parar a produção de fibrina por falta de fatores de coagulação, por inibição do fator 10A e bloqueio da ativação da trombina, por bloqueio direto da trombina ou por bloqueio indireto da trombina, mediado pela antitrombina. Quem faz bloqueio indireto são as heparinas. Quem bloqueia diretamente a trombina ou fator 10A é a dabigatrana e a lepirudina, inibidores diretos da trombina. Quem não deixa a trombina nem se ativar são os inibidores do fator 10A, do fator 10 ativado, como a rivaroxabana, não deixa a protrombina virar trombina. E por fim, a varfarina bloqueia a redutase de vitamina K e sem vitamina K reduzida não produz fatores de coagulação. Todos esses são efeitos anticoagulantes. Antes de seguir, vou gastar um tempinho aqui com vocês, mostrando para vocês, gente, que isso aqui é uma molécula de heparina. Opa! Heparina é um polímero de açúcar. Heparina, gente, é um polissacarídeo produzido nos mastócitos do nosso corpo. Todos os mamíferos, não sei se eu posso dizer todos, acredito que todos os mamíferos produzam heparina nos seus mastócitos. Nós, seres humanos, certamente produzimos heparina nos nossos mastócitos. Os porcos também. A heparina que a gente usa em ambiente hospitalar é extraída dos mastócitos dos intestinos dos porcos. O que é uma heparina, então? É uma molécula polimérica, mas ela não é uma cadeia de aminoácidos. Cuidado, heparina não é uma proteína. Heparina é um açúcar, é um polissacarídeo, é uma cadeia de açúcares. Lembra que eu falei que a heparina vai interagir com quem? Com a antitrombina. Olha como funciona. A heparina tem uma região de ligação à antitrombina, que é essa cadeia de 5 açúcares aqui, que estão destacados em azul. Reparem que essa cadeia, então, se liga aqui na antitrombina. E quando ela se liga, a antitrombina acaba se ligando em trombina, ativa o fator 2A. Olha a ligação aqui, ó, antitrombina, trombina. Olha quem que está estabilizando essa ligação inibitória. A própria heparina. Repararam que ela abraça o complexo antitrombina-trombina. Com isso aqui, a trombina fica inibida. Essa é a heparina não fracionada. Ela é grande. Para ela conseguir dar esse abraço aqui na trombina é porque ela é longa. A heparina não fracionada tem cerca de 40 unidades sacarídicas. Então, ela tem 40 repetições de açúcares. Olha que informação importante. Vamos voltar no slide para vocês perceberem isso. A antitrombina não inibe só trombina, como o nome dela indica. Ela também se liga em quem? Ao fator 10A. Então, a antitrombina ela é um poderoso agente anticoagulante, porque ela inibe trombina e inibe também o fator 10A. A heparina, quando se liga na antitrombina, ela aumenta também
a inibição do fator 10A. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Vamos voltar no nosso slide. Eu estou dizendo que a heparina se liga na antitrombina. Quando a heparina se liga na antitrombina, por aquela sequência de 5 aminoácidos, por aquela sequência de 5 sacarídeos. Se em algum momento aqui eu me perder e falar que heparina é proteína, desconsiderem. Heparina é açúcar, é polissacarídeo, uma cadeia de monossacarídeos. Heparina não é proteína. Esse é um erro comum das pessoas de acharem que heparina é proteína. Não é, ela é açúcar. Um açúcar produzido pelos mastócitos do nosso corpo com poderosa ação anticoagulante. Por que heparina é anticoagulante? Porque ela ativa a trombina, ela se liga na trombina. E aí, quando ela se liga na antitrombina, heparina se liga na antitrombina. O complexo heparina-antitrombina vai inibir trombina, impedindo a formação de fibrina. E ele também é capaz de impedir o fator 10A, inibindo inclusive a ativação da trombina e, consequentemente, a produção de fibrina. Vamos voltar para a figura. Eu me enrolei um pouco aqui, vocês podem ter se confundido. Eu preciso de trombina ativa, fator 2A ativado, para gerar fibrina. E eu preciso do fator 10A também ativado, porque é ele que gera trombina ativa, ele que pega a protrombina e transforma em trombina. O que a antitrombina é capaz de fazer? Ela é capaz de inibir tanto a trombina quanto o fator 10A. E quando ela está ligada na heparina, a antitrombina inibe ainda de forma mais potente a trombina e de forma mais potente o fator 10A. Então, podem pegar uma setinha aqui da antitrombina e direcionar ao 10A, para vocês lembrarem que a antitrombina inibe tanto o 10A quanto inibe o 2A, que é a própria trombina. Então, inibe o 10 e inibe o 2. Quando ela está ligada na heparina, ela inibe mais ainda. Por quê? O desenho que eu acabei de mostrar. Porque a heparina se liga na antitrombina, estimula ela e facilita, estabiliza a ligação da antitrombina na trombina. Ela nem precisa fazer isso com o fator 10, porque a antitrombina já inibe o fator 10 e ela fica ainda mais ativada pela ligação com a heparina. Essa é a heparina de grande peso molecular, cerca de 40 unidades sacarídicas. Depois dela, nós desenvolvemos as HBPMs, que são heparinas de baixo peso molecular. Quem são as HBPMs? Heparinas, gente, que foram basicamente clivadas pela metade. Se eu tinha 40 sacarídeos na heparina não fracionada, na grande, aqui eu posso fracioná-la e gerar uma heparina menor, cerca de metade do tamanho, 17 a 20 sacarídeos. Reparem que ela preserva, a heparina de baixo peso molecular, ela preserva a região de ligação à antitrombina. Essa aqui, mais uma vez, é a antitrombina. Então, a heparina se liga, estimula, só que aqui, repararam que ela ficou mais curtinha? A heparina de baixo peso molecular, ela não consegue dar esse abraço aqui no complexo antitrombina-trombina, porque ela ficou mais curta. Por isso que a enoxaparina bloqueia apenas o fator 10A. Ela não tem também um efeito sobre a trombina, ela não inibe também trombina. Ela inibe basicamente o fator 10A. Por que ela não consegue inibir trombina? Lembrem que trombina precisa, para ela ser bem inibida pela antitrombina, eu preciso da heparina fazendo uma estabilização do complexo, se ligando em volta dele. A heparina de baixo peso molecular não consegue fazer isso, então ela não inibe trombina, ela inibe o fator 2A, ela inibe apenas o fator 10A. E por fim, gente, perceberam que se só essa região se ligava à antitrombina, talvez só ela tivesse papel anticoagulante. E realmente tem, é o pentasacarídeo fondaparinux. O que é um fondaparinux? É apenas o domínio de ligação da heparina, os 5 sacarídeos, que se ligam à antitrombina. Eles ativam a antitrombina e ela aumenta a sua eficácia para inibir o fator 10A. E inibir o fator 10A, é um efeito anticoagulante, porque eu não gero trombina. Tá certo? Essas são as heparinas, gente, é de alto peso molecular, uma longa cadeia de 40
sacarídeos. Depois eu tenho a HBPM, que é a heparina de baixo peso molecular, que é clivada, né? Ela tem metade do tamanho da heparina original. E por fim a Fondaparinux, que é uma heparina de apenas 5 sequências de açúcares, de carboidratos. E que tem, sim, potencial anticoagulante. Ok com anticoagulantes? Vamos aqui para os fibrinolíticos. Quem são os fibrinolíticos, gente? São os medicamentos ou trombolíticos, né, que desfazem trombos. Por que eles desfazem trombos? Porque eles aumentam a produção de plasmina. E se eu aumentar a quantidade de plasmina, eu aumento a quebra de fibrina. Então, vamos lá. Como é que eu posso aumentar a quantidade de plasmina? Eu posso estimular o ativador do plasminogênio tecidual, o TPA. Por quê? É essa substância que converte o plasminogênio em plasmina. Quanto mais TPA eu tiver, concorda que maior vai ser a conversão de plasminogênio em plasmina. Com muita plasmina, eu quebro bastante fibrina, o efeito trombolítico. Então, eu quero aumentar as quantidades de TPA na célula. Não consigo fazê-lo, mas eu consigo copiar o TPA e dar um TPA sintético para o meu paciente. Como é que se chama o TPA sintético? Ele se chama alteplase. É um TPA recombinante, é uma cópia do TPA biológico que converte plasminogênio em plasmina. E aí eu uso essa cópia, a alteplase, para gerar ainda mais plasmina, porque ela ajuda a converter plasminogênio em plasmina. E a plasmina quebra a fibrina. Fibrina quebrada, efeito trombolítico. Muito importante essa via aqui, gente. Simplificada, mas muito importante, porque repare que anticoagulantes, que nós acabamos de ver, eles impedem a formação de trombo ou o aumento do trombo, porque eles impedem a formação de fibrina. Agora, se eu já tenho um trombo formado, instaurado, bloqueando minha circulação, podendo me levar à morte, eu tenho que desfazer esse trombo. E quem desfaz trombo é plasmina, porque ela quebra a fibrina. Como é que eu posso aumentar a minha produção de plasmina? Injetando no meu indivíduo uma quantidade de ativador de plasminogênio, ou seja, uma cópia do ativador de plasminogênio que o próprio corpo tem. Essa cópia se chama TPA recombinante. O nome dela é alteplase, né? O nome do medicamento. Menos usados, mas eu tenho uma enzima de fungo chamada streptocinase, uma enzima fúngica, e urocinase, uma enzima renal. Ambas também são ativadoras do plasminogênio, ou seja, convertem plasminogênio em plasmina, aumentam a degradação de fibrina, efeito trombolítico. Ok? Para finalizar, vamos falar dos antiplaquetários, gente. Antiplaquetários é muito simples. Se eu tenho tromboxanos ativando plaquetas e eu quero elas inativas, porque eu não quero formar trombos, eu tenho que parar a produção de tromboxanos. Clássico, né? Antigo. A gente vê isso desde a farmacologia 1. Eu paro a produção de tromboxanos quando eu inibo o COX-1. Quem é um excelente bloqueador de COX-1? Todos os anti-inflamatórios não esteroidais, mas especialmente o ácido acetilsalicílico, porque ele bloqueia de forma irreversível a COX. Então eu posso usar o famoso AS, né? Ácido acetilsalicílico, para bloquear a COX. Com COX bloqueada, tromboxano não é produzido, a plaqueta não se ativa. Efeito antiplaquetário. Qual que é a outra via de ativação de uma plaqueta e que eu disse que era muito importante, ó? O ADP estimular o receptor P2Y12, porque quando ele faz isso, o receptor é acoplado a GI, a MP cíclico diminui, e essas duas vias de ativação de plaquetas são ativadas, a da COX e a da integrina GP2B3A. Então, eu não quero deixar isso aqui acontecer. Se eu quiser um efeito antiplaquetário, eu não posso deixar esse MP cíclico diminuir, eu não posso deixar o ADP se ligar no receptor P2Y12. Como é que eu faço isso? Com fármacos como clopidogrel, como a ticlopidina. O que clopidogrel e ticlopidina fazem? Eles se ligam no receptor P2Y12 e não deixam o ADP ligar. Com isso, o receptor não é ativado, o GI não é ativada. O AMP cíclico não cai, ele se mantém alto. Com AMP cíclico alto, eu não vou ativar nem a minha integrina
nem a COX para produzir tromboxano. Então aqui eu tenho um poderosíssimo efeito antiplaquetário do clopidogrel e da ticlopidina. Eles não deixam o ADP ativar o receptor P2Y12, eles são antagonistas do ATP no receptor P2Y12. GI não se ativa, o AMP cíclico diminui. Para finalizar, nós temos as integrinas, né, que ativam a plaqueta porque se ligam no colágeno, na região onde o vaso se rompeu, o colágeno do intertício. Para não deixar a integrina ligar nesse colágeno, nessas proteínas do intertício, eu vou usar um anticorpo que se liga na integrina GP2B3A e não deixa ela se ligar no intertício. Então eu vou inibir a integrina com um anticorpo. Quem é esse anticorpo, gente? São os bloqueadores da integrina GP2B3A. Esse bloqueador é conhecido como abciximab. É um anticorpo monoclonal, então ele é um anticorpo específico para se ligar na integrina GP2B3A da membrana da plaqueta, e quando ele se liga, ele não deixa esta integrina GP2B3A se ligar no intertício, no colágeno, com um poderoso mecanismo, então, de inibição plaquetária. Reparem, então, que eu tenho 3 mecanismos. Cuidado, viu? Não, esses aqui não são os únicos fármacos desses grupos. Eu tenho, além do clopidogrel, ticlopidina. Além do abciximab, eu tenho uma molécula extraída de veneno de cobra, a eptifibatida, se não me engano. Tem que confirmar esse nome. Eu tenho os ANES, todos são antiplaquetários. Também tenho os fibrinolíticos ou trombolíticos, que vão aumentar a produção de plasmina para quebrar a fibrina. E tenho